A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Juvenis. Estamos iniciando o nosso segundo trimestre 2024. Vamos estudar a lição de número 1, que traz por título Conhecendo os Profetas Maiores. E pode se preparar, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quarta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica da Revista dos Juvenis. Na mesma quarta-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, na quarta-feira já estreou a lição de número 2, pois postamos com uma semana de antecedência. Para você ver, estou gravando essa aula no dia 21 de março e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 1 do primeiro trimestre de 2024, que traz por título Conhecendo os Profetas Maiores. Mas antes, quero saber o seguinte, como foi o encerramento da sua EBD? Teve festa? Teve bolo, simulado, teve apresentações? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, como foi o encerramento da sua EBD, tá bom? Que eu vou deixar aquela parte toda especial. Já com relação à aula da lição de número 1, que traz por título Conhecendo os Profetas Maiores, eu achei sensacional. Na verdade, essa lição aqui daria para dividir em várias outras lições. Tem muitos pontos importantes que nós precisamos detalhar com a turma. Por isso, vai com calma, respira fundo, não tem pressa. Tem várias informações interessantes que você possa passar para a sua turma. Até porque essa lição vai estar fazendo o seguinte. Vai estar mencionando primeiro os profetas maiores, que são 5, e vai estar detalhando cada um deles. Depois os profetas menores, que são 12, e vai estar detalhando também cada um deles. Na verdade, dos profetas menores, cada lição vai estar abordando 2 profetas menores. Então vamos trabalhar exatamente nessa temática daqui. Por isso, se organize, prepare sua lição. Tem vários pontos importantes para que nós possamos detalhar para a turma. Mas se você for professor, sempre recomendo, inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo. No final dessa aula, vou realizar a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode realizar com a sua turma. E caso você queira dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu Juvenis e lá você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e esta explicação por escrito. Tudo isso é nosso blog de uma forma gratuita, tá bom? Só peço que, se possível, deixe aquele comentário abençoado, porque assim você estará me ajudando também com o nosso blog. Se você quiser também, você pode iniciar a sua aula fazendo algumas perguntas para os seus alunos. Perguntas estas dentro do nosso título. Mas observe, você é professor. Você precisa direcionar as perguntas para os seus alunos e não ficar respondendo. Por que eu falo isso? Eu conheço professores, meu Deus, que é apressado demais. Ele pergunta, ele mesmo responde. Tem professor que faz a pergunta para ele mesmo responder. Está errado, principalmente nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento é quando você vai ter a oportunidade de saber qual o grau de conhecimento, de entendimento que tem seus alunos. Por isso, vigia, faça as perguntas para os alunos e deixe a turma participar. Pastor, minha turma é tímida, ninguém participa. O que é que eu faço? Nesse primeiro momento, não responda nada. Até porque, no decorrer das suas aulas, as perguntas serão respondidas. Aqui, por exemplo, você já pode perguntar: o que significa ser um profeta? Olha, se eles podem citar algum profeta do Antigo Testamento. Pergunte também se eles podem citar algum profeta do Novo Testamento. Pergunte, profeta Isaías faz parte de qual tipo de profeta?
Você precisa fazer questionamento referente aos profetas maiores para que possa ver qual o grau de entendimento, de conhecimento que tem os seus alunos. Aqui também você pode perguntar: quem pode citar o nome de um profeta que escreveu um livro da Bíblia Sagrada? Pergunte também: quem sabe falar o nome de um profeta que foi homem de Deus, mas não escreveu nenhum livro da Bíblia? Esses questionamentos estão todos aqui contidos no nosso título e cabe a você direcionar as perguntas para os alunos e deixe a sua turma participar. Agora, após a realização das perguntas e respostas e da dinâmica, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, conhecendo os profetas maiores. Nós já sabemos que profeta é um homem de Deus. Profeta no Antigo Testamento era um ofício, pessoas que eram chamadas especificamente para exercer esse ministério, exercer essa função dentro do povo de Israel. E Deus levantou vários profetas. Agora observe, normalmente o profeta era levantado para chamar a atenção do povo, exortar o povo, chamar o povo para arrependimento. E essa vai ser a temática da nossa lição, viu? Por isso, se organiza aí, porque Deus vai estar falando contigo, viu? Veja só, professor, você viu o que foi que eu fiz? Eu mencionei um pouquinho coisa que nós vamos estar estudando, mas não detalhei nada. Aqui no início é interessante você passar um petisco, sabe? Uma isca, para que o senhor não possa ficar curioso de saber essas informações, adquirir esses conhecimentos, mas você não vai abordar nada. Você lança o tema, deixa a turma na curiosidade e dá seguimento da sua aula, até porque cada tópico estará trabalhando com essa temática. Agora vamos para o nosso versículo em destaque, onde está escrito: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo número 20. Irmãos, profeta era homem escolhido por Deus, separado por Deus, que falava em nome de Deus. Os profetas não falavam aquilo que eles queriam, aquilo que eles sabiam, nada disso. Os profetas falavam a vontade de Deus. Deus direcionava a fala do profeta. O profeta falava aquilo que Deus mandava. Te pergunto, será que hoje acontece da mesma forma? Os ditos profetas que tem por aí, será que estão profetizando, falando aquilo que Deus mandou, ou estão falando aquilo que as pessoas querem ouvir? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, a sua opinião. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura diária. Presta bem atenção, viu, professor? Lá no meu Instagram, pega o endereço aí, PR Giovanni Santos, Giovanni com J. E também no Instagram do nosso canal Descomplicando Teologia. Todos os dias eu estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você que é professor possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram você também terá acesso a um vídeo chamada e um despertador, que para a Revista dos Jovens nós postamos toda quarta-feira. Assim como no YouTube, nós postamos o nosso vídeo de juvenis na quarta, no Instagram mesma coisa. Toda quarta-feira tem vídeo chamada e despertador da turma dos juvenis. Já aproveita, nos segue também em nossas redes sociais. Agora a leitura diária de segunda-feira. Eu vi o Senhor. Terça, o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Quarta, uma mensagem para as nações rebeldes. Quinta, o cumprimento da profecia de Isaías. Sexta, uma palavra foi revelada ao profeta Daniel. Sábado, quem creu em nossa pregação? Eu criei, aceitei e estou aqui dizendo, valeu a pena, foi bênção pura sem mistura ter aceitado a Cristo Jesus e ter crido na palavra de Deus. E você também está alegre? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura bíblica, que está em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 13 ao 19, logo após o versículo número 23. Recomendo fazer uma leitura compartilhada com seus alunos. Vamos colocar os nossos juvenis para ler a palavra do Senhor. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que ele traz por título: a importância dos profetas maiores. No item 1, a profecia é indispensável. Observe. Deus levantou profetas em momentos de suma importância, haja vista o cenário de degradação moral e espiritual que se encontrava tanto a nação de Israel, o reino do norte, quanto Judá, o reino do sul. Após a cisão entre as tribos, os governantes que sucederam os tronos de ambos os reis não cuidaram de guardar a lei de Deus e o compromisso com a religião mosaica. Com o passar dos anos, a maldade,
A idolatria e as injustiças sociais tomaram o coração e o governo dos reis, levando a desvio do povo. Ei, Jesus amado, viu? Tem várias informações para passar para vocês aqui agora, tá bom? Mas, por gentileza, pegue caneta e caderno para que você possa fazer suas anotações. Vou passar para vocês aqui agora a contextualização desse momento. Nós sabemos muito bem que o primeiro rei de Israel foi Saul, depois Davi e em seguida Salomão. Mas, no entanto, esses reis de Israel nós chamamos de monarca, porque estes conseguiram governar sobre as 12 tribos de Israel. É isso mesmo, Saul, Davi e Salomão governaram sobre as 12 tribos de Israel. Por isso que nós os chamamos de monarca. E cada rei desse governou Israel por cerca de 40 anos. Amém? Essa é a nossa contextualização. Mas, após a morte de Salomão, o seu filho Roboão assumiu o trono. Mas, no entanto, não teve sabedoria, habilidade para governar o povo. E, por causa disso, 10 tribos se rebelaram contra Roboão, não aceitando que ele reinasse sobre Israel. 10 tribos. Essas 10 tribos vão se chamar agora Reino do Norte ou Reino de Israel. São os reis que não quiseram que Roboão ficasse sendo seu rei, e com isso constituíram um novo rei, chamado de Jeroboão. Olha, Jeroboão, quem governou as 10 tribos de Israel, que se rebelaram contra Roboão, filho de Salomão. Já com relação a Roboão, 2 tribos ficaram sobre o seu reinado. São elas a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Essas 2 tribos ficaram sendo governadas por Roboão, filho de Salomão. E a estas 2 tribos é chamados de Reino do Sul ou Reino de Judá. Com isso, a nação de Israel, o povo de Israel, ficaram em 2 reinos: Reino do Norte ou Reino de Israel, Reino do Sul ou Reino de Judá. E assim cada reino teve o seu rei. Agora observe. Todos os reis do Reino do Norte foram pessoas desviadas na presença de Deus. O Reino do Norte não conseguiu ter nenhum bom rei que andasse na presença de Deus. Tiveram reis que tiveram prosperidade, mas, no entanto, desviados da presença de Deus. Não andaram, não seguiram, não fizeram nada segundo a vontade do Senhor. Então, todos os reis do Reino do Norte foram pessoas desviadas da presença de Deus e governaram cerca de 19 a 20 reis lá no Reino de Israel, ou Reino do Norte. Já com relação ao Reino do Sul, tiveram alguns reis brilhantes, que exercitaram a fé, pessoas compromissadas com a obra do Senhor, pessoas que se dedicavam a Deus. Então, quando você lê algum rei de Israel, quando você ler na Bíblia algum rei que foi bom, que fez a vontade do Senhor, esse rei com certeza governou sobre as 2 tribos de Israel, que nós chamamos de Judá ou Reino do Sul. Amém? Nesse reino também tiveram cerca de 19 reis que governaram Israel, mas a sua grande maioria também estiveram desviados da presença de Deus. E dessa divisão, ou por causa dessa divisão, vários reis assumiram o trono, desviado do propósito de Deus, afastado do Senhor, e acabaram fazendo com que o povo pecasse. A nação de Israel ficou pecando. E você sabe muito bem que por causa desse pecado do rei e do povo, Deus permitiu que a nação assíria invadisse o reino do norte, o reino de Israel, referente às 10 tribos. Invadiu, destruiu tudo, levou todo mundo para morar lá em Samaria, que era a capital da Síria. E com isso fez com que o povo saísse da direção de Deus e sumisse da face da terra. Amém? Daqui a pouquinho vamos falar mais acerca do reino de Judá, por isso fica conosco até o final. Se estiver gostando e entendendo, se inscreva no canal, por gentileza. Vem fazer parte da nossa família. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e segundo item, que traz por título: quem eram os profetas? Observe. Diante de circunstâncias morais caóticas, Deus escolhe, separa, inspira homens para trazer uma mensagem de advertência aos governantes e a toda a nação. Eles receberam a missão de conscientizar o povo a respeito da necessidade de arrependimento, para que o desvio das leis de Deus não levasse à destruição de toda a nação.
A verdadeira religião deveria ser restaurada, a santidade restabelecida e a aliança com Deus renovada. No entanto, não poucas vezes, mesmo o Senhor enviando os profetas para protestarem contra o pecado, mais distante o seu povo se colocava, chegando ao ponto de perseguir e até matar os mensageiros de Deus. A corrupção se mostrou tão intensa que, em algumas ocasiões, até mesmo os próprios filhos eram oferecidos a Moloque, uma divindade que recebia sacrifício de crianças. Deus se indignou de tal maneira com as práticas pecaminosas do seu povo que não restou alternativa, a não ser enviar nações mais poderosas do que Israel e Judá para dominá-los e subjugá-los em cativeiro. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 24 ao 25. Presta bem atenção agora, para você conversar com seus alunos também. Nós sabemos que, com relação ao governo de Israel, a liderança de Israel sempre tinha o seguinte: tinha o rei, quem comandava, administrava a nação de Israel como um todo. Existia também um sumo sacerdote que cuidava da religião e do sacrifício. Mas, no entanto, Deus também sempre levantou profetas. Quem era o profeta? Era aquele que ouvia a vontade de Deus. Deus falava com ele para que ele pudesse falar com o povo. Então o profeta era aquele que ouvia a voz de Deus e transmitia aquilo que Deus lhe falou. O profeta deveria falar ao povo. E normalmente Deus sempre levantava um profeta quando o povo estava desviado, fora da direção de Deus. Deus pegava um homem de Deus que estava no meio do povo, tirava do meio do povo, independente da sua família, independente das suas condições, independente da sua tribo. Deus levantava um profeta do meio do povo para trazer a sua revelação, trazer a sua vontade, trazer a sua mensagem, que normalmente era uma mensagem de conserto, de exortação, para se converter, para mudar de vida. Porque se o povo não mudasse de vida, se o povo não se arrependesse, Deus estaria trazendo juízo, condenando o povo, castigando o povo. Não porque Deus gosta de castigar, mas como consequência do seu pecado. Observe, quando o ser humano ele peca, existe consequência dos seus atos, mas só existe consequência porque existe pecado. E assim também aconteceu com o povo de Israel. Tiveram que sofrer as consequências das suas escolhas, pois preferiram desobedecer a Deus e obedecer aos deuses estranhos. E isso Deus não abre mão. A glória de Deus, Deus não dá a outro. Aqui, por exemplo, foi citado que em Israel existiam pessoas, até mesmo reis, que estavam sacrificando o seu filho ao deus Moloque. Presta bem atenção, isso é algo detestável, reprovável, não pode acontecer isso. Mas rei de Israel ofereceram seus próprios filhos ao deus Moloque. Sabe como isso acontecia? Existia uma grande imagem desse rei Moloque, feita de bronze. Olha, uma grande imagem feita de bronze do rei Moloque. E esse rei Moloque estava sempre com a mão assim estendida para pegar assim as crianças, feita de bronze. Só que essas estátuas eram toda oca por dentro. A imagem de bronze do deus Moloque, com estendendo as suas mãos. E quem quisesse oferecer sacrifício, olha, sempre uma festa, muito tambor, muita batida, muito barulho, ficava ao redor dessa estátua. Então tinha estátua toda oca por dentro, com as mãos estendidas, ao seu redor existiam vários tambores, as pessoas tocando. Por que isso? Pegavam várias madeiras, enchia o deus Moloque, olha, que por isso que era todo oco, porque pegavam madeiras, colocavam o deus Moloque, enchiam assim a estátua dele com madeiras, para que pudesse tocar fogo. Olha, e assim, como ele era feito de bronze, esquentava de uma forma insuportável. Por isso que era feito de bronze e era oco, porque colocava várias madeiras, para que pudesse acender. E assim, quando as crianças, meu Deus amado, quando as crianças eram postas em seus braços, começava a chorar, a gritar de dor, e os tambores batendo, para que ninguém pudesse ouvir os gritos das crianças. Agora, imagine que situação é essa. E essa mesma situação, o povo de Israel, principalmente o reino do norte, estavam fazendo, estava aceitando. E isso Deus não aprova, Deus não pediu, Deus não mandou e não aceitava. E por causa disso, a nação de Israel, esses reis,
foram castigados, sofreram muitos juízos de Deus por causa dos seus pecados. Não tem para onde fugir. Aquilo que você plantar, você vai estar colhendo. Agora vamos para o nosso primeiro tópico e terceiro item, que traz por título: o julgamento de Deus. Observe. No ano 722 a.C., Israel, ou seja, o reino do norte, Israel, foi invadido pela Síria, que os dominou por completo, desfazendo para sempre a nação, capturando suas terras e trazendo outros povos para ocupá-las, de modo que o reino do norte perdeu a sua pureza étnica e, sobretudo, o título de nação separada por Deus. Semelhantemente, Judá, embora tenha sido preservada como lâmpada de Davi, que permaneceu acesa pela mão de Deus, também sofreu castigo por sua rebelião. Após o Senhor enviar seus servos, os profetas, para diverti-los por permanecerem na iniquidade, Deus usou os babilônios, liberados pelo rei Nabucodonosor, que devastou a terra de Judá, colocou seu trono em Jerusalém e levou os judeus para o cativo na Babilônia. Mesmo assim, o Senhor continuou a levantar seus servos, os profetas, agora com a promessa de restauração espiritual e territorial, à medida que o povo remanescente se arrependesse e decidisse renovar sua aliança com Deus. Presta bem atenção. Tudo aquilo que você planta, você vai estar colhendo. Veja aqui agora o contexto. Por causa do pecado do povo e o pecado do rei, Deus levanta agora a Síria. Olha, em 722, a Síria, uma nação ímpia e cruel. Gente, o povo da Síria, do tempo bíblico, era o povo cruel, que destruía as pessoas, desfolava as pessoas vivas e fazia com as suas cabeças que pudesse ser como poste, como lâmpada. Era séria a situação. E foi esse povo que Deus permitiu que se levantasse contra a nação de Israel e levasse Israel como cativo. Isso, o reino do norte, aquelas 10 tribos de Israel, tá bom? Essas 10 tribos foram levadas para a Síria. E com isso aconteceu aquela grande mistura, e se tornou, na verdade, um povo samaritano, cheio de mistura. Perdeu sua etnia, perdeu sua identidade, perdeu a sua língua, perdeu a sua religião por causa dessa mistura. É por isso que não se encontrou mais as 10 tribos de Israel. Ninguém sabe aonde foi parar por causa das misturas existentes. Já com relação ao reino de Judá, não foi diferente. Em 722, o rei da Síria invade o reino de Israel e leva as 10 tribos cativas. Amém. Já no ano de 605, quem vai ser castigado, punido agora, é o reino de Judá. Aquelas duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que formavam o reino do sul ou o reino de Judá. Essas duas tribos também se desviaram da presença de Deus, não obedeceram à voz do profeta, não fizeram a vontade de Deus, e Deus permitiu ou levantou Nabucodonosor, rei da Babilônia, para que pudesse invadir e levasse o povo em cativeiro para a Babilônia, e assim aconteceu. Tudo isso por causa do pecado do povo, tudo isso por causa da desobediência. Tudo aquilo que nós fazemos vai ter a consequência. Por isso, vigia na tua fala, vigia no teu comportamento, obedeça a voz do Senhor. Amém? Pergunta a você está entendendo? Você está em dúvida? São várias informações que nós estamos passando. Por isso que eu pedi, pegue sua caneta, seu caderno, para que você possa fazer suas anotações, tá bom? Mas só peço o seguinte, está gostando? Se inscreva no nosso canal. Aproveite também a oportunidade para lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544.
estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre, vários materiais nós estamos enviando para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título Introdução ao estudo dos profetas maiores. No item 1, o exercício do ministério profético. Observe. Na Bíblia, o exercício do ministério profético ocorreu ao menos de duas maneiras. Em primeiro lugar, os profetas que exerceram seu ministério, quando foram chamados exclusivamente por Deus para protestarem contra as desobediências e maldades praticadas pelos reis. Dentre esses, podemos citar Elias e Eliseu. Há também aqueles que exerceram seu ministério, registrando os eventos que ocorreram, assim como as mensagens proclamadas em suas respectivas épocas, os quais recebem o nome de profetas literários ou escritores. Na organização do cânon bíblico, os livros dos profetas foram ordenados levando em conta o período e o estilo literário apresentado por seus escritos. O título Profetas Maiores, por exemplo, não tem nada a ver com a relevância ministerial em relação aos demais profetas, e assim, pelo fato de seus escritos comportarem maior quantidade de texto, capítulos e versículos. Essa seção da Bíblia é composta por 5 livros que levam o nome de seus respectivos escritores, a saber, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Aqui agora nesse tópico vamos mencionar a organização dos profetas maiores. Nós sabemos que os profetas menores são 5, são eles: Isaías, Ezequiel, Jeremias e Lamentação de Jeremias e também Daniel, 5 profetas maiores. Recebe essa classificação não é porque foram melhores, profetizaram por mais tempo, foram mais importantes, mais destacados. Não tem nada a ver. Essa divisão dos profetas maiores refere-se à questão da quantidade dos seus escritos. São livros maiores, são livros com mais versículos e também capítulo. As pessoas perguntam, sim, mas por que entrou nesses 5 livros o livro de Lamentação de Jeremias, já que é um livro pequeno? Exatamente porque foi escrito por Jeremias. Na verdade, Lamentação de Jeremias é um acréscimo, podemos assim colocar, do livro de Jeremias. Por isso que foi colocado nessa composição ou nessa divisão também. Tá bom? Então, profetas maiores se refere à questão da quantidade do escrito, dos capítulos. Não tem nada a ver com importância, porque profetizou mais tempo, porque é mais importante. Não tem nada a ver com isso. É uma separação totalmente técnica, a questão da quantidade que escreveram, tá bom? Se destaca também que existem profetas que escreveram livros na Bíblia Sagrada. Por exemplo, o profeta Isaías, Ezequiel, são chamados de profetas escritores, porque profetizaram sobre a nação de Israel, mas escreveram a sua mensagem. Mas tem também aqueles profetas que não são escritores. Não quer dizer que sejam menos importantes. Elias, por exemplo, não escreveu nada, mas foi um grande homem de Deus. Elias, Eliseu, dentre outros profetas que profetizaram para a nação de Israel, mas não escreveram nada. Não são profetas escritores, mas isso não quer dizer mais comunhão, menos comunhão. É somente não foi a chamada de Deus para a vida deles. Para cada pessoa, Deus ele tem uma chamada, Deus ele tem um propósito. Teve profeta que foi chamado tão somente para profetizar e nada escreveu. Já tiveram profetas também que profetizaram para a nação de Israel e também foram escritores da Bíblia Sagrada. Cada um fique na sua chamada em nome de Jesus. Mas dando ainda seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e segundo item, que traz por título o período do ministério profético de Israel e Judá. Observe. O período de atuação dos profetas ocorreu em 2 cenários demarcados por um evento que mudou completamente a realidade da nação. Estamos falando do cativeiro babilônico, que durou 70 anos, conforme a profecia de Daniel, e teve seu término após o retorno dos judeus para Jerusalém. Nesse sentido, encontramos na história bíblica os profetas pré-exílio babilônico e os profetas pós-exílio babilônico. No caso dos profetas maiores, o exercício do seu ministério se deu no período pré-exílio e ao mesmo durante o cativeiro, como é o caso de Ezequiel, Daniel. Ambos foram transportados para o cativeiro na Babilônia.
Os profetas anunciaram a mensagem bíblica com o propósito de advertir, complementar o ensino, encorajar, consolar, denunciar a injustiça e anunciar o juízo. Como mencionamos anteriormente, a triste condição espiritual no qual se encontrava o povo de Deus exigiu de seus profetas a consistência necessária para anunciar com firmeza a mensagem divina. Por isso, não retrocediu, mesmo sofrendo prisões, agressões, traições e, por fim, até mesmo a morte, por serem fiéis ao Senhor. Veja só, existem os profetas que são chamados profetas pré-exílio, porque estes profetizaram antes do cativeiro, antes do povo ser levado para o cativeiro. E existem também os profetas chamados pós-exílio, que Deus levantou após esse período do exílio babilônico. Então existiram os profetas que profetizaram antes do exílio e aqueles que profetizaram após o exílio. E é claro que existe aqueles também que profetizaram durante o exílio. Na verdade, a maioria dos profetas maiores profetizaram antes e durante o exílio. E você sabe que o exílio babilônico demorou cerca de 70 anos, assim como foi profetizado por Daniel, que foi chamado para ser profeta durante o exílio. Então profetizou, falou, chamou a atenção do povo para que o povo pudesse se arrepender, se converter, mudar de rota, para que Deus pudesse trazer livramento, libertação sobre o povo. Mas o povo tem coração duro, irmãos. O povo ouve a palavra de Deus e não dá crédito. O povo ouve a palavra, Deus está falando, Deus está mandando, mas o povo não se converte. É igualmente hoje. Nós estamos pregando a palavra, as pessoas não dão crédito. Vai demorar muito arrebatamento, eu não tenho preocupação nenhuma, eu estou muito novo, eu estou muito nova ainda, eu tenho que aproveitar o mundo. São esses pensamentos da nossa juventude. Mas que Deus possa levantar uma juventude forte, cheia da presença de Deus, assim como Deus levantou também Daniel, ainda jovem, para pregar a palavra, para anunciar a palavra, para trazer grandes revelações e como profeta de Deus. Que Deus possa levantar muitos Daniéis aí na sua turma, na sua cidade, em nome de Jesus. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título a estrutura dos livros. Observe. Na biblioteca dos profetas maiores, os 3 primeiros livros constituem em si a maior porção dos escritos proféticos, inclusive maior até mesmo do que todos os 12 livros dos profetas menores, considerando a extensão dos textos juntos. Vejamos como os profetas maiores estão estruturados. Isaías. Este é o primeiro livro desta divisão bíblica. Trata-se de uma obra rica em profecias messiânicas. Seus escritos constituem a maior parcela de profecias que se cumprem ao longo do ministério de Jesus. E por esta razão, Isaías é conhecido como profeta messiânico. O livro traz também uma série de mensagens com advertências, conforto e esperança, assim como enfatiza o caráter de Deus e seu propósito revelado no Antigo Testamento. Isaías é o mais longo dos livros proféticos e o mais citado no Novo Testamento. Sua linguagem sugere uma profunda intimidade do profeta com Deus. Presta bem atenção aqui agora. Vamos falar um pouquinho acerca da estrutura dos profetas maiores. Já aprendemos que são profetas maiores por causa dos seus escritos. A quantidade que escreveram são livros maiores, por isso são chamados de profetas maiores. Já sabemos também que são 5. E vamos estudar cada livro separadamente. Por isso que eu recomendo atenção e cuidado, porque vamos estudar cada livro separadamente. Então, cuidado para não passar as informações de Isaías, de Jeremias, toda nesse momento. Tem equilíbrio. Vamos estudar separadamente cada lição. Mas nós sabemos muito bem que o profeta Isaías tem um grande destaque na Bíblia Sagrada. Até porque ele é conhecido ou reconhecido como profeta messiânico. É aquele que mais profetizou acerca da vinda do Messias. Se você quer conhecer o Messias no Velho Testamento, estude o livro de Isaías. Existem várias profecias concernentes a isso. E nós precisamos adquirir também conhecimento da palavra do Senhor. O livro de Isaías é citado como a mini-bíblia. Você sabe por que o livro de Isaías é citado como a mini-bíblia? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Vou dar essa resposta na lição de número 2, porque vamos trabalhar o livro de Isaías, tá bom? Mas dando seguimento, vamos para o livro de Jeremias. Observe. O profeta Jeremias profetizou durante os últimos 40 anos da história de Judá.
Reino do Sul. Antes do cativeiro babilônico, ele lamentou com tristeza a condição em que se encontrava o Reino do Sul. Mesmo após sucessivas admoestações, esse profeta advertiu a nação de Israel acerca do desastre iminente que viria do norte, cativeiro babilônico, em razão do abandono à verdadeira religião e da negligência contra as injustiças sociais dominantes. O tema central de seu livro é abstinação, cativeiro e restauração dos judeus. Veja só, o profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, que sempre estava lamentando todo o sofrimento, toda a dor, todo o pecado da nação de Israel. Israel não queria obedecer a Deus. E Deus levanta agora o profeta Jeremias e deixa bastante claro que ele foi escolhido desde o seu nascimento. Na verdade, antes de nascer, o profeta Jeremias foi escolhido para exercer o ministério de profeta, e assim o fez. Daí a tristeza, a dor, porque Jeremias profetizava e o povo não dava crédito. Jeremias anunciava e o povo não dava crédito, não valorizava, não mudava de vida. E ele já sabia que existia uma grande eminência. A eminência do cativeiro estava próximo, porque cada vez mais que Deus levantava um profeta, deixava isso claro: o cativeiro vai vir, a destruição vai vir, Deus vai levantar uma nação ímpia do norte. E essa nação ímpia do norte foi exatamente a Babilônia, um reino tão distante, mas se levantou com grande poder e autoridade, dada pelo próprio Deus para castigar a nação de Israel, para que Israel pudesse ser punida por causa dos seus pecados. O nosso Deus, ele faz isso, viu? Por isso que é necessário. Pecou, meu irmão, se arrependa em nome de Jesus, procure a Deus, peça perdão, misericórdia, porque ele também está pronto para estar nos perdoando. Dando seguimento ao terceiro livro, Lamentações, observe. Este livro consiste em uma série de clamores de Jeremias em favor dos judeus e sua descrição das aflições sofridas pelo povo nos tempos em que a cidade de Jerusalém foi invadida pelos babilônios. O livro termina com o último clamor para que Deus possa se lembrar do remanescente de Israel e restaurá-lo. Lamentações, capítulo 5, versículo 18 ao 25. Lamentações, nós sabemos também que é Lamentações de Jeremias, porque quem escreveu Lamentações foi Jeremias. Por isso que é dito que é Jeremias o profeta chorão, porque sempre estava clamando a Deus, suplicando a Deus pela sua misericórdia, chamando a atenção do povo, para que o povo pudesse se converter a Deus, mudar de vida, se arrepender, buscar o Senhor, largar o pecado, se afastar de tudo aquilo que não agradava a Deus, porque Deus estaria castigando o seu povo. Mas você já sabe, o povo não gosta de ouvir essa palavra. Jeremias sofreu, padeceu, morreu e mesmo assim o povo não obedeceu à palavra do Senhor. E aqui nós destacamos o livro de Lamentações. Agora vamos para o livro de Ezequiel, onde está escrito: o livro de Ezequiel é uma mensagem aos judeus que se encontravam no exílio babilônico, assim como o remanescente que permaneceu em Jerusalém. Em seus escritos, o profeta denuncia o fracasso da vida moral e espiritual do povo eleito. Entretanto, anuncia também a sua restauração, personificada no Vale dos Ossos Secos. Da mesma maneira que os ossos reviveram, Deus prometeu restaurar espiritualmente a casa de Israel. Veja só, o profeta Ezequiel é um dos principais profetas do Antigo Testamento. Se destaca porque inicia seu ministério exatamente profetizando, falando, chamando a atenção do povo. Porque Deus sempre levantava do meio do povo alguém para estar pregando a palavra, anunciando a destruição. Mas o povo de Israel não gostava de ouvir, não gostava de obedecer, se rebelaram por diversas vezes. Por isso que estava sofrendo as consequências. Tudo o que aconteceu com Israel, tanto do reino do norte quanto do reino do sul, foram consequência dos seus próprios pecados. Aquilo que você planta, você vai estar colhendo. Vamos para o livro de Daniel. Nesse livro, o profeta que foi levado ainda jovem para a Babilônia, juntamente com seus conterrâneos Ananias, Misael e Azarias, é instituído como autoridade de alta patente no Império Babilônico e recebe da parte de Deus profundas revelações sobre o futuro de Israel e das nações. O profeta Daniel foi levado cativo ainda, novo, assim com seus amigos. Chegando lá, colocou no seu coração a vontade, o desejo de não se contaminar, de obedecer à vontade do Senhor. Mesmo no cativeiro, Daniel e seus amigos obedeceram à voz de Deus e, como benefício por causa disso, Deus abençoou, Deus guardou e esse Daniel se tornou um governador, uma grande liderança na Babilônia e ajudou muito também o seu povo. Porque assim, quem é fiel, Deus guarda, Deus protege, Deus livra de todo mal. Vamos para a nossa conclusão. Meu Deus, esse vídeo ficou grande demais, viu? Só o sangue de Jesus. Mas vamos para a nossa conclusão.
De modo geral, a mensagem revelada aos profetas tinha como pretensão a restauração da comunhão com Deus. O povo que foi escolhido e separado para viver os propósitos divinos deveriam permanecer na aliança abraâmica, guardando os ensinamentos da lei mosaica. Semelhantemente, nos dias atuais, Deus espera que os seus servos apresentem um estilo de vida que sirva à sociedade atual como modelo de relacionamento com Deus. Irmãos, Deus nos chamou para sermos diferentes. Deus nos chamou, nos separou, tem nos dado capacidade para que nós possamos ter um comportamento diferente. O nosso comportamento não pode ser semelhante ao comportamento do mundo. Somos filhos de Deus, temos a presença do Espírito Santo em nós, conhecemos a palavra de Deus. Daí porque as nossas necessidades, o nosso comportamento tem que ser diferenciado, porque Deus nos chamou para sermos diferentes. Pergunta a você e você pergunta na sua turma, você está sendo diferente? Em que você é diferente dos outros juvenis que não são cristãos? Em qual a sua diferença? Qual o seu comportamento? O que é que você faz que os outros juvenis não fazem? E o que é que os outros juvenis fazem que você não faz? Deixa aqui nos comentários também e faça esse questionamento com a sua turma, tá bom? Pergunta o seguinte, gostou dessa aula? Você entendeu? Foi útil para você? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. E já vou lembrando, viu? Não terminou ainda, porque agora chega o momento da nossa dinâmica e a dinâmica vai te ajudar na aplicação dessa aula. Vamos para a nossa dinâmica? A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da revista dos juvenis. Estamos iniciando o nosso segundo trimestre de 2024, que traz por título Conhecendo os Profetas Maiores. Meu Deus, pode se preparar, viu? Porque aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quarta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica da Revista dos Juvenis. Na mesma quarta-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, na quarta-feira já estreou a lição número 2, pois postamos nossos vídeos com uma semana de antecedência, tudo isso para que você que é professor possa estudar antecipadamente. Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 1 dos juvenis do segundo trimestre de 2024, que traz por título Conhecendo os Profetas Maiores. Presta bem atenção. Essa nossa atividade, ou a nossa dinâmica, vai exatamente trabalhar nessa temática, para que os alunos possam, assim, conhecer os profetas maiores. Para isso, você vai precisar fazer um cartaz bonito, organizado, da seguinte maneira. Outra coisa, viu? Não pode dar risada dos cartazes do pastor Giovanni, não, viu? Só o sangue de Jesus. Agora, presta atenção. Se eu estou fazendo o meu cartaz, você também consegue, viu? Você vai fazer o cartaz da seguinte maneira. Você pode colocar o título, a estrutura dos livros, pode até colocar dos profetas maiores. E aqui eu coloquei Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Outra coisa, é interessante que você faça esse cartaz no papel jornal ou em cartolina, tá bom? Não pode sair pequeno assim não, você vai precisar colocar algumas tiras aqui. Seja papel maior, de preferência, tá bom? Pode ser cartolina, papel jornal, fique à vontade. Mas a estrutura é a mesma. Olha, a estrutura dos livros, coloca cada livro e deixa espaço. Cada livro, deixa espaço. Cada livro e deixa espaço. Cada livro, deixa espaço e assim por diante. Você vai levar também para os seus alunos pedacinho de papel, tiras de papel, tá bom? Pode ser até mesmo em post-it, tá ok? Aqui você não vai escrever nada nesse momento. Você não vai escrever nada, mas já vai levar para os seus alunos pedacinho de papel em branco. E vai levar também algumas canetas, lápis, hidrocor, fique à vontade.
Quando você chegar em sala de aula, você vai estar deixando o cartaz fixado na sala de aula para que todos possam visualizar. Após isso, você vai precisar dividir em 5 equipes. Ah, pastor, minha turma é pequena, só tem 2 alunos. Não atrapalha também. Pode ser em dupla. Ah, pastor, minha turma é pequena, eu só tenho 5 alunos. Não atrapalha também. A quantidade de aluno aqui não é importante. O que é importante é você dividir em 5 equipes. Ah, pastor, só tenho 5 alunos. Cada aluno vai representar a sua equipe e assim por diante. A quantidade de aluno aqui não é importante, tá ok? É interessante você dividir em 5 equipes, independente da quantidade de aluno que você tenha, tá ok? Quando chegar na sua sala de aula, o cartaz fica exposto, você vai pegar essas tiras, olha, em branco, juntamente com caneta, e vai distribuir para 5 equipes. Você pode distribuir a quantidade que você quiser. Mas se você tem 5 equipes, no mínimo você vai estar dando uns 4 ou 5 para cada equipe. Depende da quantidade de aluno que você tiver. Somente pedacinho de papel em branco e caneta. Ah, eu tenho 5 equipes. Pronto. Eu vou dar 2 papelzinhos desses. Serve. Eu vou dar 4. Eu vou dar 5. Serve também. A questão é o tempo que você vai ter para aplicar essa atividade. Mas antes de explicar como realizar essa atividade, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. É o maior suporte do Brasil para a revista dos juvenis. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos juvenis. Por isso, venha ser membro. Agora, sem demora, presta bem atenção. Você já colocou o cartaz exposto da sua sala de aula, você já dividiu a sala em 5 equipes, já distribuiu também pedacinho de papel, olha, post-it em branco, com caneta, porque seus alunos vão fazer o seguinte, você vai estar pedindo, olha, a equipe 1 vai ficar responsável para escolher 1, 2, 3, 4, 5, depende do seu tempo. Vocês vão precisar escrever aqui alguns versículos importantes que traduzem muito bem quem é o livro, a importância do livro. Vocês vão estar escrevendo aqui 5 versículos importantes do livro de Isaías e vocês vão estar explicando após isso, tá bom? Depois, a segunda equipe vai ficar responsável para escrever 5 versículos importantes do livro de Jeremias. E assim sucessivamente. Vocês vão precisar também escrever 5 versículos importantes do livro de Lamentações. A terceira equipe. A quarta equipe vai escrever 5 versículos importantes do de Ezequiel. E por último, a quinta equipe vai ficar responsável para escrever 5 versículos importantes do livro de Daniel. Por isso que você deu a folha em branco, porque aqui no caso, eles que deverão estudar, ler um pouquinho o livro e destacar esses versículos. Se quiserem fazer alguma pesquisa, deixa a turma pesquisar. Se quiser perguntar a alguma pessoa, deixa o povo perguntar, deixa a turma se movimentar. Vamos colocar os nossos juvenis para se movimentar e assim procurar na Bíblia Sagrada, tá bom? A temática, a atividade é a seguinte, o cartaz fica exposto na sala de aula, você divide a sua turma em 5 equipes, tá ok? A cada equipe você vai estar dando um pedacinho de papel. Nesse pedacinho de papel, em post-it, eles deverão escrever, tá bom? Versículos correspondentes ao livro que ele ficou. A primeira equipe, Isaías, a segunda, Jeremias, terceira, Lamentações, quarta, Ezequiel e a quinta equipe, Daniel. Eles vão ter que escrever no pedacinho de papel versículos importantes, destacados, conhecidos de cada livro.
e o cartaz fica exposto. E agora, no final, cada equipe vai precisar apresentar esses versículos de cada livro, trazer uma pequena explicação e após vir e colar aqui no seu livro. Equipe 1, Isaías, excelente. Equipe 2, vocês escolheram qual versículo, ele vai fazer a leitura, a pequena explicação. Agora vem cá, por gentileza, colar. Ele vai colar aqui em Jeremias. E assim sucessivamente. Cada equipe terá tempo de ler o versículo, trazer uma pequena explicação por que sua equipe Júnior escolheu esse versículo. Achamos interessante. Pronto. E o que significa esse versículo? O que você entendeu? Deixa a sua turma participar. Após isso, você terá um pequeno resumo dos profetas maiores. É isso mesmo, um pequeno resumo. E assim sua turma vai estar aprendendo quais são os profetas menores e versículos importantes de cada livro desse. Ei, Jesus amado, vamos colocar os nossos juvenis para meditar na palavra do Senhor. Mas pergunta o seguinte, você gostou? Você vai fazer, vai modificar, fica à vontade. A minha intenção aqui é trazer algumas sugestões de atividade para que você possa aplicar na sua turma. Preste atenção, só porque você ficou comigo até o final, vou lhe dar mais uma dica. Se você quiser, já pode levar alguns versículos importantes no pedacinho de papel. Chegando lá, você vai misturar tudo. Agora, não pode colocar o nome do livro, nem o capítulo, nem o versículo. Você não vai dizer nada disso, só vai colocar aqui o versículo. Aí cada aluno vai estar pegando um versículo ou dois, fazendo a leitura, fazendo a explicação. Aí depois você pergunta, sim, Júnior, mas esse versículo que você está lendo está escrito em qual livro? Ei, Jesus amado, será que é Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lamentação? Fica sensacional também, eu tenho dito. Tudo depende do seu tempo e da sua organização. Se quiser, já leva o versículo pronto, ele vai ter que ler, explicar e depois você questiona. Sim, mas esse versículo está em qual livro? Ele fala o livro e vem cá e cola também no cartaz, tá bom? Pergunta o seguinte, você gostou? Então, por gentileza, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. A paz do Senhor e até a próxima dinâmica, se Deus assim permitir.